povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, em nome de Jesus, louvamos a Deus. Nesta noite estarmos aqui mais uma vez adorando o Senhor, dizendo que Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Sejam todos bem-vindos aqui neste lugar, que Deus cubra a sua vida de bênção, em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos para mais um momento da reflexão da palavra. Todas as vezes que o Senhor nos reúne nesse lugar, Ele sempre fala aos nossos corações. Ele tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra. Ele tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra. E como a gente sempre diz, o mensageiro aqui é o de sempre, é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que sempre ministra, que sempre fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. É impressão minha ou está sem som? Glória a Deus. Amém. Ok? Tá ok? Vocês estão ouvindo bem? Amém. Ok, glória a Deus. Vocês estando ouvindo bem, está tranquilo. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, neste momento eu quero convidar você a fazer uma leitura bíblica comigo, em nome de Jesus. E a leitura bíblica, ela se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Eu quero apenas ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo, o primeiro e o segundo, para a gente ter uma compreensão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazendo a leitura por aqui para ir lendo junto com a igreja, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz: Então Satanás se levantou contra Israel. Quem era Israel? O povo. Quem era Israel? Amém, glória a Deus. Então Satanás se levantou contra Israel, o povo de Deus, e incitou quem? Incitou Davi. Quem era Davi? Ungido do Senhor. Incitou Davi a numerar a Israel. Versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide e numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Vamos dar uma pausa aqui. Nós vamos, hoje, entenda que vai ser uma doutrina. Vai ser é diferente. Cada um tem uma maneira, Deus usa cada um de uma maneira. É lindo como Deus usa o pastor Rondinei, como Deus usa o presbítero Zeca, como Deus usa o presbítero Alexandre, presbítero Carlos, mas Deus vai conduzindo cada um de uma maneira. A pergunta chave que eu quero fazer nessa noite para a minha vida e para a sua vida é: quem governa você? Vamos fazer a pergunta? Vamos lá? Quem governa você? Quem governa você? É Deus que governa você? Essa é a pergunta. Quem governa você? É Deus? Quem governa você? É você mesmo? Ou quem governa você? O inimigo da nossa alma.
Então, aqui tem 3 pontos interessantes que é importante nós analisarmos. Quem está governando as nossas vidas? Deus, nós mesmos ou o inimigo da nossa alma? Se for Deus, glória a Deus, nós estamos bem. Porque quando é Deus que está governando, tudo vai terminar bem. Independentemente da situação, da circunstância ou da adversidade, mas quando é Deus governando, tudo vai terminar bem, porque quando Deus está governando a sua vida, você vai estar na direção dEle, você vai estar no centro da vontade dEle, e no final tudo vai ficar bem. Se for você mesmo, é complicado, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Aquilo que parece caminho bom para nós, muitas vezes é caminho de morte. A Bíblia diz também que o homem não pode confiar no homem. E quando se trata de confiar no homem, não só está se referindo ao próximo, está se referindo a nós mesmos. Porque nós traímos a nós mesmos. Entenda isso, você trai a você mesmo. Tem momento que você pensa que está fazendo a coisa certa, e quando você menos espera, você está tomando uma decisão e fazendo uma coisa errada. E quando é o inimigo que está governando, a coisa fica mais complicada ainda. Porque quando é o inimigo que está governando, o que é que acontece? O inimigo, ele vai te levar para caminhos de morte. O inimigo, ele vai te levar para caminhos que vai te trazer sérias consequências, sérios problemas. Então volto mais uma vez à pergunta: quem está governando a sua vida? Essa é a pergunta. Quem está governando a sua vida? Quem está governando as nossas vidas? É Deus, nós mesmos ou o inimigo da nossa alma? Essa pergunta é importante porque nós temos que parar para refletirmos. Porque o inimigo da nossa alma, em todo momento, ele tem tentado de várias formas, de várias maneiras, lhe tirar do propósito e lhe tirar daquilo que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. O inimigo da nossa alma, vou começar as ações do inimigo. O inimigo da nossa alma, ele muitas vezes ele vai impor resistência em relação à obra de Deus. Vamos começar em relação à obra de Deus. O inimigo da nossa alma, ele vai criar resistência em relação à obra de Deus. Muitas vezes, quando você vai tentar fazer algo em relação à obra de Deus, o inimigo da nossa alma, ele vai gerar resistência. Ah, pastor, mas eu sou crente. Ah, pastor, mas eu sou homem de oração, sou mulher de oração. Sim, mas eu quero dizer que mesmo você sendo homem, mulher de Deus, pessoa que ora, esteja ciente e consciente que quando se trata em relação à obra do Senhor, o inimigo, ele sempre vai fazer resistência. O apóstolo Paulo era o homem de Deus, sim ou não? O apóstolo Paulo era o homem chamado por Deus, sim ou não? Inúmeras vezes o inimigo fez resistência para que o apóstolo Paulo não cumprisse a missão que foi estabelecida. Eu quero trazer só um texto, somente um texto, por causa do tempo. Eu quero trazer um texto como referência. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 17 e versículo 18. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo 17, que diz, olha só, Paulo aqui, escrevendo uma carta aos irmãos em Tessalônica, ele fala a respeito do carinho, da consideração e da necessidade que Paulo tinha de ir até esses irmãos, porque de acordo com o contexto da história, havia uma necessidade com o pastor Rondinei de uma visita de Paulo em Tessalônica, por conta de algumas situações que estavam acontecendo. Mas aqui Paulo começa dizendo no versículo 17, nós,
porém, irmãos, ele está falando para quem? Para os irmãos em Tessalônica. Ele diz: nós, porém, irmãos, sendo privado de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Ou seja, Paulo dizia: nós estamos distante, de uma certa forma, mas estamos ligados no coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver os vossos rostos, ou seja, ver vocês, ir até vocês. E aí, na continuação do versículo 18, Paulo diz: por isso, bem quisermos ir uma e outra vez ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Você está entendendo? Oxente, o que foi que aconteceu aqui? Satanás impediu? O inimigo da nossa alma impediu? Sim. O inimigo da nossa alma criava situações, criava resistência para que Paulo não conseguisse chegar até o destino. O que eu quero dizer para você diante desse cenário e diante desse contexto é que tem muitas vezes, irmãos, que quando você regaça as mangas para se colocar à disposição para fazer aquilo que Deus quer que você vá fazer, você esteja ciente e consciente que vai haver levantos, que vai haver resistências, que vai haver manipulações e que vai haver ações ocultas do inimigo para lhe impedir de você cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. É bem verdade, você pode prestar atenção, quando lhe é dada uma missão, ou quando nós temos uma missão, e quero trazer um exemplo com o pastor Rondinei. Quantas vezes não fomos nós impedidos de completar algumas missões, por conta de ações e manipulações e resistência? E aí, é bem verdade, agora o momento em que nós entendemos porque algumas pessoas, alguns homens, pastores experientes, e também a própria palavra de Deus, nos traz a advertência. E qual é a advertência? A importância da oração. Por esse motivo que a igreja do Senhor, ela precisa estar em constante oração, orando sem cessar, em todo tempo, porque o nosso inimigo, ele está sempre em nosso derredor, procurando nos tragar como leão. Você entende isso nessa noite, igreja do Senhor? Diga: eu preciso orar. Então entenda isso, irmãos, a resistência do inimigo em relação à obra de Deus. O inimigo, ele vai fazer resistência. O apóstolo Paulo, ele viveu essa experiência, conforme nós presenciamos uma referência bíblica. E também nós precisamos entender, irmãos, que há uma influência também do inimigo em relação a líderes, tanto no sentido jurídico, como no sentido político, como no sentido religioso. Vai ter momento, irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele vai fazer coisas, manipular, para que homens que estão lá em cima no poder tome decisões que venham a prejudicar, muitas vezes, a igreja. Foi cantado um hino aqui, e esse hino é bem real. Quantas leis não estão sendo aprovadas dentro de congressos? Quantas leis, irmãos, que de uma forma direta ou indireta, de uma forma tão oculta e subliminar, de uma forma tão sutil, tem ferido e tem atropelado os princípios da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem, porque sobrevêm muitas maldições em um determinado país. E aqui nós temos um exemplo. Eu quero que volte lá para o texto do início, o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1 por diante, para você entender. Então veja só, eu quero que você acompanhe com muito entendimento, para que você venha dizer assim: mas o que você está falando é sério.
Mas eu quero dizer para você que aqui estava um homem de Deus. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Mas Davi foi induzido por Satanás. Davi era um homem ungido por Deus, sim ou não? Sim. Davi era um homem que foi levantado e escolhido por Deus para reinar e governar, sim ou não? Sim. Sim, mas Davi foi induzido, seduzido por Satanás para fazer algo que desagradava a Deus, para tomar decisões que feria os princípios, as determinações de Deus em relação a essa realidade daquela época. E olha só, irmãos, as consequências que veio. E diz: então Satanás se levantou contra Israel. Satanás se levantou contra quem? Israel. Contra a nação, contra um povo. E de quem era esse povo? Era o povo de Deus. E quem governava esse povo de Deus era quem? Davi. E quem era Davi? Um escolhido de Deus. Um ungido de Deus. Mas foi induzido por Satanás, manipulado por Satanás. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor Deus, Senhor Deus, me livra de toda ação do inimigo em minha vida, em nome de Jesus. Você está entendendo, igreja do Senhor? A coisa é séria. Às vezes a gente está dizendo para as pessoas: a batalha é espiritual, mas as pessoas não estão levando a sério. Às vezes a gente está dizendo: gente, nós estamos em uma constante guerra espiritual, mas as pessoas não estão levando a sério. As pessoas muitas vezes estão ignorando a gente. Às vezes as pessoas dizem também: pastor Décio, o senhor está espiritualizando tudo no mundo se espiritualiza. Eu escutei isso essa semana em um determinado local. Também, pastor, o senhor espiritualiza tudo. Eu digo: não é espiritualizar. É porque de fato e de verdade existe a luz e as trevas. Existe o campo espiritual onde tem os anjos do Senhor, mas existe também os espíritos malignos que estão atuando debaixo dos bastidores, muitas vezes para criar resistência contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra os santos escolhidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não estamos para brincadeira. A realidade é essa. E eu aqui no momento que a diaconisa Érica fazia uma oração muito conduzida por Deus, orando, e eu ali no meu coração, acredita, com o pastor Rodinei, eu entendendo ali o grito da diaconisa Érica em relação a tudo. É como que diz: em nome de Jesus. É como que a igreja, sabe aquele momento que você está gritando para a igreja, gritando para as pessoas: desperta em nome de Jesus, porque é espiritual a coisa. E o inimigo tem cegado o entendimento. O inimigo tem de uma certa forma, gente, feito um ribuliço, uma manipulação nojenta, cebosa, para tirar a paz, para retalhar, para separar, para dividir, para resistir, para não deixar a igreja do Senhor avançar. E é bem verdade, igreja do Senhor, povo de Deus, que nos últimos dias o inimigo da nossa alma tem redobrado os seus esforços para não deixar a igreja do Senhor avançar. O inimigo da nossa alma tem redobrado os seus esforços para tentar travar os soldados que Deus levantou no campo de batalha, para tentar travar as levitas, os adoradores, as adoradoras do Senhor, para tentar travar as vozes que precisa clamar e dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Estamos vivendo em tempo de guerra. Estamos vivendo em uma verdadeira batalha espiritual, e não é brincadeira. É bem verdade o que a diaconisa aqui falou, que a gente muitas vezes de manhã nós se levanta naquele momento ânimo, mas no decorrer da trajetória do dia são tantas coisas, são tantos levantos, que muitas vezes você diz: meu Deus, eu não escapo hoje. Eu não escapo hoje. Aí veja só, irmãos, aqui diz: então Satanás se levantou contra quem? Contra o povo de Deus. E incitou, ou seja, seduziu quem? Davi.
Quem era Davi? Davi era um estranho? Davi era um ímpio? Não, Davi era um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão entendendo isso, igreja? O mistério dessa palavra? Quantos líderes, infelizmente essa é a realidade, quantos líderes espirituais não estão sendo induzidos pelo próprio Satanás? Quantos líderes políticos não estão sendo induzidos pelo próprio Satanás? Quantos líderes jurídicos estão sendo induzidos pelo próprio Satanás? Porque o propósito do inimigo da nossa alma é fazer todo o seu sistema, porque o sistema dele é um sistema maldito, é um sistema opressor, é um sistema corrupto, é um sistema escravizador, é um sistema que tudo que ele faz é para escravizar, é para oprimir, é para destruir, é para trazer maldição, ou sobre uma família, ou sobre uma cidade, ou sobre um estado, ou sobre um país. Mas a igreja do Senhor, ela não pode se calar. A igreja do Senhor, ela tem que estar de pé, porque só quem pode resistir o inimigo é a igreja santa do Senhor. Se a igreja do Senhor parar, igreja, o que vai ser? É por isso, você está entendendo? Olha para a pessoa que está falando, diga, você está entendendo a guerra? Diga, você está entendendo porque tudo está conspirando para te calar, para te travar, para te impedir. Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incentivou Davi a numerar Israel, fazer aquilo que era errado, a fazer o que não devia. Continuação. E disse Davi a Joabe e aos maiorais dos povos, ou seja, aqueles que faziam parte da equipe governamental: ide numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Olha só, irmãos, o inimigo colocou uma semente chamada soberba, o engodo, a soberba no coração de Davi. Era como que Davi estava ali naquele momento querendo um reconhecimento e mostrando ali como estava a prosperidade de Israel. Ele foi incitado, seduzido pelo próprio inimigo. Manda a continuação, versículo 3. Então disse Joabe, olha só o que Joabe disse, daqueles que faziam parte da equipe governamentais: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, a 100 vezes, tanto como é, porventura, ó rei meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que procura isto, ó meu Senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel? É como que naquele momento Joabe estava tentando despertar. Sabe aquela pessoa, diaconisa Érica, que está querendo fazer uma coisa e você está querendo despertar? Ei, calma, por que tu vai fazer isso, homem? Vai fazer isso por quê? Não, calma aí, não são esse povo. Aí olha a continuação. Então disse, a continuação do versículo 4 agora: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. É como que naquele momento Davi disse: não, eu quero isso, é para ser assim, é do meu jeito. Aí Joabe teve que ir. Então, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Versículo 5. E Joabe deu a Davi a soma de números, do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Versículo 6. Porém
Os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Ou seja, Joabe fez algo até certo ponto, mas chegou o momento que Joabe disse: não, está errado. Arranhou. Sabe aquela coisa que arranha? Aí Joabe disse não. Aí Joabe só fez o básico. É como que ele só fez o básico e disse: não, está aqui, Davi. Mas versículo 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, o que foi feito, por isso feriu a quem? Aí sobreveio maldição sobre quem? Sobreveio punição sobre quem? Ou seja, sobreveio maldição e punição para o povo de Deus por conta da atitude, da decisão, da indução do inimigo na mente de um líder. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, igreja do Senhor? Eu sei que é dura essa palavra, mas é vida real. Igreja do Senhor, a coisa do Senhor é séria. Não brinque com obra de Deus. Homens, mulheres de Deus, não brinque com obra de Deus. Brinque com qualquer coisa, menos com obra de Deus. Nunca diga que é Deus sem ser Deus. Nunca diga que é Deus que está lhe dando direção sem ser Deus lhe dando direção. Por esse motivo a pergunta é: quem está governando a sua vida? É Deus, você mesmo ou Satanás? Versículo 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio. Oxente. Até então esse homem agora estava ciente que estava certo. Davi estava ciente que estava certo. Não, eu estou certo. A decisão está tomada, é essa mesmo, Joabe. Vá, faça o que eu estou lhe mandando. Aí quando a ficha caiu, Davi percebeu que ele foi uma vítima de Satanás. E que tal coisa que ele fez foi tão grave que sobreveio tamanha maldição e sobreveio tamanha consequência para um povo, para uma nação. E aqui ele diz: pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Oxente, e agora? Esse homem agora disse que estava louco. Até então ele estava certo. Até então a decisão dele era algo certo, era algo alinhado, era algo ali que estava correto. Agora ele percebe que Satanás, ele percebe que ele foi vítima do inimigo, ele percebe que houve uma influência maligna e que tal decisão e que tal ação lhe trouxe não somente a ele, mas sobreveio a um povo. De quem era esse povo? Que era o povo de Deus. Oxê, era o povo de Deus, mas Deus não poupou. Todo mundo pagou. Quem está entendendo? Quem está governando a sua vida? Deus? Você mesmo? Ou o inimigo da sua alma? Porque quem estiver governando você, as suas decisões vai estar influenciada e vai estar pautada por quem está te governando. Se é Deus que está te governando, então tuas decisões vão ser direcionadas e guiadas por Deus. Então a coisa vai ser bênção do céu. Mas se for você mesmo que estiver se autogovernando, eu quero dizer para você, a coisa vai ser complicada, porque vai sobrevir alguns problemas. Mas pior ainda é se for o inimigo manipulando, criando situação para prejudicar o projeto divino.
Dura essa palavra, mas você recebe? Deus às vezes tem um projeto com a sua família. Vou trazer agora para dentro da nossa casa. Deus às vezes tem um projeto com a sua família. E Deus está lá começando a fazer algo no meio da sua família. Se você estiver sendo governado por Deus, o que é que vai acontecer? Por mais situação que se levante, mas você vai estar tão conduzido por Deus, que Deus vai te dar uma graça, uma sabedoria tão grande, e você vai conduzir, vai administrar. Quando pensar que não, tudo vai terminar da forma que Deus quer que termine, e você vai glorificar o nome do Senhor. Mas de repente, Deus com um projeto lindo dentro da sua família, mas aí você começa a ser governado por si mesmo, pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria forma de pensar, e aí você começa a querer agir do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e aí o que é que vai acontecer? Isso vai trazer atrapalho, isso vai trazer situações, e vai ser problema. E pior ainda é se você for influenciado sem perceber pelo próprio inimigo para fazer ou para agir em determinadas formas, e isso vai trazer sérias consequências. E volto à pergunta: quem está governando a sua vida? É Deus, você ou o inimigo da sua alma? Davi, chega um momento que ele diz: porque procedi muito loucamente. Versículo 9: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, ou seja, o profeta de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, Davi, escolhe uma delas para que eu te faça. Ou seja, era Deus dizendo: Davi, o teu erro, a tua falta de vigilância, a tua falta de prudência, a tua falta de direção, trouxe sérias consequências. Agora me diz, agora, Davi, eu ainda vou usar de misericórdia. Eu vou te dar 3 opções, Davi. E quais são as 3? E veio o profeta Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti. Versículo 12: 3 anos de fome. Olha a primeira consequência: ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, ou seja, os inimigos sobrevenham e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, disse o profeta. Diz aí, Davi, tu pecou, tu agiu por conta própria, tu tomou decisão própria, tu agiu sem direção. Agora diga aí, vai vir 3 coisas para tu escolher: ou vai vir a fome sobre este povo, 3 anos de fome, ou vai vir 3 meses, vai sobrevir aí algumas situações, os teus inimigos aí vão invadir, vão tomar, vão destruir. Ou então, Davi, durante 3 dias, o teu povo, o povo de Israel, vão ser feridos. E aí diz a palavra, continuação para a gente ler, para a gente partir para a conclusão. Então disse Davi ao profeta: estou em grande angústia. Eita Jesus! Quem já passou por uma fase como essa? Eu já tomei decisões erradas na minha vida. Eu já tomei decisões erradas e não tenho vergonha de dizer não. Pior é aquele que faz e não tem. Mas eu já tomei decisões, já paguei caro por isso. Teve um momento, irmãos, que eu agi por conta própria, procurando as minhas próprias formas, maneiras.
E aí sobreveio grandes coisas. Grandes coisas. E aí olha só, estou em grande angústia. Não vigiou, não parou para analisar as coisas, não parou para orar, não parou para pedir direção a Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas aos olhos do próprio era bom, porque é assim quando nós estamos querendo tomar uma decisão, não é desse jeito, vai ser desse jeito, é dessa forma, não é dessa maneira, não, aqui é, não. Aí o que é que acontece? Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E no versículo 14, para finalizar essa parte, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Eita Jesus! Quem está governando a sua vida? Deus, você ou o inimigo da sua alma? Você crê que Deus tem um projeto na sua vida, sim ou não? Sim. Você crê que Deus tem um chamado na sua vida, sim ou não? Sim. E você não está exercendo por quê? Quem está governando sua vida? Não foi Deus que deu? Não é Deus que tem te levantado para tal coisa? Homem e mulher de Deus. E agora? Quem está governando a sua vida? É você? É Deus ou inimigo da sua alma? Se for Deus que está governando a sua vida, então você vai ser induzido a cumprir aquilo que Deus estabeleceu, e você vai fazer aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que não é fácil, é desafiador, irmãos. É a confissão mais difícil para um homem, uma mulher de Deus, é dizer: eis-me aqui, Senhor. Em um culto, em uma emoção, é fácil dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando começa no dia a dia, o eis-me aqui, o envia-me a mim, quando começa a vir as resistências às coisas, porque a partir do momento que você diz: eis-me aqui, envia-me a mim, pode estar ciente, vai ter resistência, vai ter levanto, vai ser desafiador. Mas quem governa a sua vida? E finalizo agora. O que nós temos que fazer nas nossas vidas, irmãos, diante de qualquer tipo de cenário. Seja você estando numa posição como Davi, seja você estando na posição de um homem ou uma mulher chamado para um propósito divino, seja você levantado e estabelecido para uma missão, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que aplicar o conselho do apóstolo Pedro, na sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Estamos caminhando para a conclusão. Aplicação. Apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro 5, verso 8. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o que? Sede. Ou esteja atento. Esteja atento. Vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando o quê? A quem possa. Mas qual é o conselho do apóstolo Pedro? Seja sóbrio. Quem está entendendo? Qual é o segundo conselho que eu trago para você, baseado nas escrituras? Eu quero fazer questão de trazer texto sobre texto. Sabe por quê? Irmãos e irmãs, para depois não dizer que o pastor Décio está dizendo uma coisa ou soltando indireta para A, para B ou para C. Essa palavra já estava preparada, olha.
desde o início da semana. O segundo conselho é o conselho que o próprio Tiago ele faz na sua carta, no capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, Pedro diz: seja sóbrio. E aí quando você chega no capítulo 4, versículo 7 do apóstolo Tiago, ele diz o quê? Sujeitai-vos. Pois a quem? A Deus. Sujeitai-vos, pois a quem? A Deus. E resisti ao diabo, e ele fugirá. Então qual é o segundo conselho que é dado pela palavra do Senhor? Sujeite-se a Deus, ou seja, à vontade de Deus, ao plano de Deus, à ordem de Deus, ao governo de Deus, e resista ao diabo, e ele fugirá de nós. Quem está entendendo? Amém. O terceiro conselho das Escrituras é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, para nós terminarmos. O que o próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Pedro diz: esteja sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário ele está bramando. Aí Tiago diz: sujeite-se a Deus e resista ao inimigo, e ele fugirá de vós. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, junto com seus discípulos, Jesus diz: vigiai e para que não entreis em tentação. Porque nós somos tentados a abandonar o propósito, nós somos tentados a ser governados por nós mesmos, nós somos tentados a ser induzidos por Satanás. Davi foi tentado e cedeu, e sobreveu grandes consequências. E quantos homens e mulheres são tentados a fazer as suas próprias vontades e cede? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas essa comadre aqui, como é o nome dela? Belisca você está vivo. Mexe aí, mexe você assim, ó. Levanta seu braço, ó. Diga: essa carne ela não se converte. Diga: ela trai a mim mesmo. Mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que você tem que estar orando e vigiando. Quem governa você? É Deus? Você mesmo? Cuidado. Se for você mesmo, olha, é fraco. Por isso que você tem que vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas essa comadre aqui, ela não presta. E se você estiver deixando ela governar você, a coisa está complicada. Quem governa você? Que seja Deus que governe sua vida. Que você venha colocar em prática o conselho do apóstolo Pedro, quando ele diz: esteja sóbrio, esteja atento, esteja vigilante. O inimigo da vossa alma, ele está bramando, procurando uma oportunidade para tragar. Você está entendendo isso? E aí Tiago vai dizer também na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, Tiago vai dizer: ei, sujeite-se a Deus, esteja sujeito ao governo de Deus, à ordem de Deus, à vontade de Deus, e resista ao inimigo. Resista, porque ele vai fugir. E aí fecho com esse conselho. Nada melhor do que fechar com o conselho do próprio Jesus, quando ele diz: ó, vigiai e orai, para que não entreis em Todos os dias nós somos tentados.
Não esteja pensando que tentação, igreja do Senhor, porque há aquela ideia de que tentação é só com mulher, ou mulher com homem. O inimigo muitas vezes está tentando você a desistir do propósito. O inimigo está tentando você a desistir do chamado. O inimigo muitas vezes está tentando você a tomar decisões que vai prejudicar o plano, que vai atrapalhar o plano, o propósito divino na sua vida. O inimigo muitas vezes está tentando você a tomar decisões que vai trazer sérias consequências, assim como fez com Davi. Você entende isso? Amém. E finalizo. Aplique esses conselhos, igreja. O tempo não está para brincadeira. Estamos vendo muitos homens grandes, no sentido de status, de nomes, caindo. Estamos presenciando muitos líderes, homens que outrora eram instrumentos de Deus, mas em dias atuais, tomando decisões e se procedendo de forma misericórdia. Quem está assistindo, quem está vendo as mídias sociais, estão acompanhando e vendo o que está acontecendo. Aqueles homens que eram outrora referência, envolvidos em tantas coisas que não era para estar envolvido, e fazendo tantas coisas que não era para fazer, e agindo de tantas formas que não era para agir. Então, finalizo dizendo: quem está governando a sua vida? Deus, você ou o inimigo da sua alma? Que Deus assim vos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.